E aí, pessoal? Marcelo Ortiz por aqui e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal e muito interessante para quem está estudando nuvem e para quem está estudando ambientes de container, que é o OpenShift. Na verdade, vai ser um aulão de OpenShift. Nós vamos entender o que é isso e para que serve, e depois a gente vai partir para a prática. E a prática, a gente vai subir um cluster de OpenShift, vamos navegar depois na console de gerenciamento, vamos ver como é que funciona a questão de projects, de pods, dos nodos, a questão de monitoração, de observabilidade. Depois nós vamos entender um pouquinho sobre a linha de comando do OpenShift, que é muito parecido com o kubectl. E por último, nós vamos criar um pipeline para a gente fazer um deploy de uma aplicação básica PHP, do tipo Hello World, só para a gente entender como é que funciona essa questão de construir um pipeline, da gente subir um pod e aplicações dentro do OpenShift. Vai ser bem legal, então aperte os cintos e bora lá. Então, primeiro, vamos entender o que é o OpenShift. Então, se a gente pensar, abstrair e construir uma arquitetura básica de containers, a gente vai ter um layer de container runtime, onde vai estar funcionando, né, os seus pods, e aí vai estar, por exemplo, um Docker ali em execução e gerenciando toda essa questão do container runtime. Depois a gente vai ter um segundo layer do Kubernetes, que é o cara que vai orquestrar, escalonar e gerenciar o seu cluster, os seus pods. Aí a gente pode adicionar uma camada de abstração da complexidade do Kubernetes, que é o OpenShift. Então, o OpenShift ele trabalha sobre Kubernetes, mas deixa um pouquinho mais fácil toda a questão de gerenciamento, de deploy, de construção de pipelines, principalmente quando a gente fala de nuvens híbridas ou multi-cloud, num ambiente um pouco mais complexo. O OpenShift traz essa abstração para deixar o gerenciamento centralizado e um pouco mais fácil. E falando sobre o OpenShift, de fato, ele tem em seu coração, então, o núcleo do OpenShift é o Kubernetes. Então a gente pode falar que o OpenShift é uma distribuição Kubernetes, só que ele traz algumas vantagens que a gente vai entender já já, principalmente quando a gente pensa em deploys, em gerenciamento de ambientes mais complexos. Então, ele tenta trabalhar como um container as a service. Ele traz algumas coisas interessantes, como por exemplo, um controle total do seu ambiente empresarial do Kubernetes. Então você pode ter Kubernetes em diversas nuvens, on-premises, em nuvens, em diversos operadores de nuvens. Ele centraliza essa operação para ficar mais fácil, tanto de gerenciar quanto de fazer os deploy. Ele entrega uma plataforma completa. Então, não só o Kubernetes, que é o seu núcleo, que é por onde ele funciona, mas também algumas outras ferramentas essenciais, como o Ingress, Prometheus, o Grafana e um monte de outras aplicações que ele já vem quando você instala para auxiliar e para deixar mais fácil toda a questão de gerenciamento do seu ambiente de Kubernetes. Ele também tem uma arquitetura plugável, ou seja, você pode escolher qual vai ser o seu runtime, qual vai ser a sua solução de network, de storage, como é que você vai construir o seu deploy. Então, ele pluga o que você precisa ali para fazer com que o seu ambiente fique ainda mais completo. E ele tem um hub de operators, que são peças de software que são feitas pela comunidade ou pela Red Hat, que fica ali disponível, a gente vai ver isso depois no console, e que é muito fácil fazer o deploy e instalação, por exemplo, do Ansible dentro do seu ambiente OpenShift, ou alguma outra aplicação como o Elasticsearch, para você ter mais observabilidade em cima do seu ambiente. Então tem uma diversos operators pronto que em um clique você instala e sobe os pods para te auxiliar no gerenciamento ou no deploy das aplicações. E o mais legal, que é o console mesmo de gerenciamento para você operar, para você gerenciar, para você fazer o deploy das suas aplicações. Então, dentro desse console, ele reúne tudo que você precisa. É um console gráfico, você pode fazer pela linha de comando, mas ele traz esse console gráfico que você pode centralizar os seus clusters OpenShift, os seus Kubernetes, para ficar super fácil a gestão disso tudo visualmente. E é isso que é o OpenShift. Então ele traz uma camada de abstração em cima do Kubernetes
para facilitar a gestão do seu ambiente de containers. Agora vamos entender e vamos ver isso na prática. Eu acho que na prática vai ficar mais fácil da gente entender quais são os benefícios, as facilidades que o OpenShift traz para você fazer a gestão do seu ambiente de containers. Então, na nossa prática, ela vai ser um pouco mais extensa do que o normal, até por isso deixei a parte teórica um pouquinho menor. A gente vai primeiro entender e instalar todos os pré-requisitos para a gente conseguir subir um cluster de OpenShift na AWS. Depois disso, a gente vai navegar no console para a gente entender como é que funciona essa questão toda de gerenciamento na console gráfica. Depois a gente vai acessar a linha de comando e vai comparar os comandos do OpenShift com o kubectl. A gente vai ver que é super parecido. E por último, vamos fazer um pipeline. Vamos criar um pipeline bem basiquinho para a gente fazer um deploy de uma aplicação PHP para ver como é que ele funciona, como é que ele sobe os pods, como é que ele disponibiliza a aplicação, para aí sim a gente entender o contexto básico e geral do OpenShift. Então, bora lá para a prática. Vamos com cuidado, passo a passo, porque os pré-requisitos, na verdade, eles são um pouco mais complexos até do que a própria instalação e subir um cluster na AWS. Então vamos lá. Então vamos para a prática, gente. A prática ela vai ser dividida em 3 fases. Uma fase que a gente vai entender e configurar aqui os pré-requisitos. Depois nós vamos subir um cluster do OpenShift na AWS. E por último, a gente vai criar um pipeline e fazer o deploy de uma aplicação básica só para a gente entender como é que ele sobe os pods e como é que ele funciona. Legal? Então bora lá iniciar os nossos pré-requisitos. Então eu já acessei aqui meu console da AWS e a gente precisa fazer algumas coisas aqui na AWS como pré-requisito para a gente conseguir então subir um cluster do OpenShift. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente precisa aumentar uma cota da região onde você pretende instalar o seu OpenShift. Então, eu vou botar numa região aqui que eu ainda não fiz esse aumento de cota, como por exemplo, na verdade nesse aqui, norte da Virgínia. Beleza, tá aqui. Então você vai entrar no dashboard de cotas, é só você digitar aqui cotas que ele vai aparecer para você. Então você clica aqui, vai abrir o dashboard. O que a gente precisa aumentar fica dentro aqui do EC2. Então a gente clica aqui no EC2 e vamos procurar uma cota chamada Running on Demand, que é esse cara aqui, ó. Esse cara, por default, quando você cria uma conta na AWS, ele vem com um valor de 64. Vamos entender um pouquinho melhor o que é esse cara. Então é uma cota que é o número máximo de vCPUs que você pode rodar on demand na sua região. Esse valor aqui de 64, ele está fora do limite mínimo dos requisitos do OpenShift. Então a gente precisa aumentar essa cota para 100. O mínimo aqui precisa ser 100. Então o primeiro passo então entra no dashboard de cotas, procura por esse serviço e pede para a Amazon aumentar o valor de 64 para 100. Então você clica aqui e pede aqui para, olha, Amazon, preciso 100 e solicita. Eles demoram algum tempinho. Quando eu pedi para outra região, eu pedi aqui para Ohio. Quando eu pedi, acho que demorou uns 40, 50 minutos para eles analisarem, né? Então eles analisam e depois aumentam a cota. Então se a gente for ver aqui, ó, nessa região a minha cota já está com 100. Então eu posso subir o número máximo de vCPU on demand dessa região é 100 e fica dentro então dos pré-requisitos do OpenShift. Então quando eu for subir o meu cluster de OpenShift, eu vou subir nessa região de Ohio. Então esse é o pré-requisito número 1. O pré-requisito número 2, a gente precisa ter um usuário aqui da Amazon um pouco diferente. Então eu criei um usuário como pré-requisito, né? Eu criei o usuário para utilizar na conexão do OpenShift com a Amazon, que é esse usuário aqui. E ele precisa ter algumas permissões
diferentes que a gente vai ver aqui assim que o console abrir. Então, quais são as políticas que o nosso usuário precisa ter? Ele precisa ter essas políticas, que é praticamente as políticas de administrador da Amazon, e ele precisa ter essa política de Service Cotas Full Access, que ela é também um pré-requisito para a gente conseguir subir o nosso cluster da OpenShift. Então, até agora, a gente já viu dois pré-requisitos. O primeiro é, a gente precisa pedir lá para a Amazon aumentar a nossa cota daquele serviço que eu mostrei para vocês, e também precisamos ter um usuário com acesso full de administrador e com esse acesso aqui de Service Cotas Full Access. Então, a gente vai usar esse usuário para quando a gente for instalar o nosso CLI, para esse usuário acessar o CLI e acessar a Amazon. Beleza? Então, fechou. Dois pré-requisitos. O terceiro pré-requisito é instalar o CLI. Então, a gente precisa instalar aqui o console de linha de comando, a interface de linha de comando da Amazon, porque ela é utilizada para o OpenShift conectar na Amazon. Então aqui eu estou com o sistema operacional Windows, eu instalei esse sistema operacional só para fazer a demonstração para vocês. Então eu venho aqui nessa página do CLI, de instalação do CLI, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. A gente vem aqui, escolhe qual é o sistema operacional, no meu caso é o Windows, e vou baixar o pacote e vou instalar o CLI. Então vamos fazer isso aqui passo a passo. Então vou deixar aqui instalando, baixando o pacote, e assim que baixar a gente volta. Então já baixou e vamos instalar aqui o pacote do CLI no Windows. Aqui é só dar Next, 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 né? Não sei se vocês querem fazer alguma customização, mas no nosso caso aqui não precisa fazer nada. Assim, beleza. Então assim que ele finalizar a instalação, a gente volta. Então, ó, não fiquem perdidos. Já instalou, então só para não nos perdermos. Já entendemos que a gente precisa pedir para aumentar uma cota, já entendemos quais são as permissões do usuário que a gente precisa criar e acabamos de instalar o CLI aqui no nosso computador, no nosso sistema operacional. Então vou dar um finish aqui e aí a gente pode testar, né? Como é que o seu CLI aqui está instalado com sucesso. Então vamos testar o nosso CLI aqui para ver se ele instalou certinho. O caminho que ele fica normalmente é esse cara aqui. Program Files Amazon AWS CLI V2. Então vou vir aqui, dar um AWS version. Então está aqui instalado o nosso querido CLI. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui no CLI é configurar ele. Então a gente vai configurar qual é o usuário que a gente vai conectar na Amazon, via linha de comando, e em qual região. Para isso a gente vai dar um AWS configure. Então ele vai pedir o ID, eu já separei, então a gente pega aquele usuário, que a gente já deu todas as permissões para ele, aquelas permissões que eu expliquei para vocês, e vamos colocar aqui qual é o ID desse usuário. No meu caso é aquele usuário Marcelo Ortiz, então vou pegar aqui o ID desse cara. Então esse é meu ID, e esse aqui é o meu Secret Access Key. Legal. Uma vez feito isso, ele vai falar qual é a região então que você quer conectar, né, com sua linha de comando. A região que a gente vai querer subir, no meu caso, é a East 2. Aí você né, você bota aqui a região, a zona de disponibilidade, a região que você vai querer subir a sua solução, o seu cluster do OpenShift. E aqui o formato pode ser um JSON. Legal. Então já configuramos e já estamos conectados na AWS. A gente pode vir aqui, digitar o comando AWS, sts get color identity, que ele vai trazer aqui algumas informações do usuário que você está conectado. Beleza. Então já mais um requisito que a gente ultrapassou. O próximo requisito, a gente precisa voltar aqui na Amazon, na console da Amazon, porque a gente precisa habilitar o serviço de OpenShift aqui na Amazon. Então eu vou clicar aqui
Vou procurar por OpenShift e vou entrar no console de gerenciamento da Amazon do serviço do Red Hat OpenShift. Então, aqui no console do OpenShift, vocês vão, na primeira vez que vocês entrarem nesse console, vão reparar que aqui vai estar desabilitado esse serviço. Você precisa vir aqui e habilitar esse serviço. Só que a gente tem alguma questão, né, que é cobrança. Então, tudo que a gente for fazer aqui, nessa demonstração, nesse laboratório, nessa aula, vai cobrar, não tem jeito. Então, a gente está falando aqui que a gente vai ter uma cobrança de 0,171 dólar por hora, por cada 4 vCPU que a gente usar nessa demonstração. Então, o que eu recomendo vamos, né, para quem quer testar, vamos criar aqui os nossos clusters, e depois disso, depois de você testar, estudar, a gente remove esse cluster aqui da Amazon para parar de fazer a cobrança. Beleza? Mas fiquem espertos porque tudo que a gente fizer aqui, na hora que a gente subir o cluster do OpenShift, vai começar a cobrança. Até porque o OpenShift, você vai perceber que vai subir 7 máquinas aqui, são máquinas grandes. Então, vai ter uma cobrancinha sim, que é esse preço aqui, dependendo da região, o preço é diferente, mas fiquem atentos que depois de estudar e depois de entender como é que funciona e executar aqui os comandos aqui desse laboratório, você vai destruir. A gente vai fazer isso junto como último passo para finalizar tudo aqui. A gente vai destruir o cluster que a gente vai subir. Beleza? Então, habilitem um serviço para a gente conseguir seguir com esse laboratório. Agora, a gente precisa então ir lá na console, na página do OpenShift, da Red Hat. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também como você chega até essa página. E caso você não tenha nenhuma conta, você vai criar uma conta. Se tiver uma conta, você vai bater seu login e sua senha aqui. A gente vai usar isso para agora baixar os softwares que a gente vai usar para se comunicar com a AWS, para se comunicar com o cluster do OpenShift. Então, se você não tem um login, crie o seu login. Se você tem, vamos entrar aqui na nossa conta da Red Hat. Então, uma vez que você já criou o seu login, ou você entrou aqui no console do OpenShift, a gente vai agora entender um pouquinho. Então, beleza. Aqui é a console, deixa ele pensar um pouquinho. É a console do nosso OpenShift. A gente vai clicar aqui em OpenShift. E aqui a gente vai fazer um download de duas coisas que a gente vai usar para se comunicar com o nosso cluster. Então a gente vem aqui em Downloads e a gente vai baixar o OC, que é como se fosse o kubectl, depois a gente vai ver como é que isso funciona. E a gente também vai usar, para essa demonstração, o ROSA, que é a linha de comando que a gente vai usar para se comunicar com a AWS e criar o nosso cluster OpenShift. Então, eu vou fazer o download do ROSA e vou fazer o download do OC. Então, já baixou tanto o ROSA quanto o OC, o OpenShift Client. Vamos extrair aqui. Você escolhe onde você quer. Ele vai criar uma pastinha aqui. Downloads OpenShift Client Windows. E vamos extrair também o nosso ROSA. Ele vai criar uma pastinha. Podia ter feito diferente, mas enfim, vamos assim. Então, legal. Então, aqui no Downloads a gente tem tanto o ROSA quanto o OpenShift. Eu vou criar uma pastinha aqui para ficar mais fácil da gente navegar. Então, OpenShift. E aqui dentro dessa pasta eu vou jogar o ROSA. E também vou jogar o nosso querido OpenShift OC. OpenShift Client. Legal. Então, assim, a gente praticamente finalizou aqui os nossos pré-requisitos. Então, vamos dar uma geralzona nos pré-requisitos, que a gente precisa lá pedir para a Amazon aumentar a nossa cota, e aí a gente vai ter que aguardar isso acontecer, porque sem isso acontecer, a gente não consegue subir o nosso cluster. Então, a gente só vai seguir
com esse laboratório, quando a Amazon aplicar aqui, aumentar o valor da sua cota de 64 para 100, precisa criar o usuário com aquelas permissões que eu falei para vocês, instalar o CLI, fazer o login ou criar o login na página de console do OpenShift da Red Hat, baixar o OC e o Rosa, e aí sim, com tudo isso, a gente consegue agora subir o nosso cluster. Então eu vou abrir aqui um terminal do Windows, mais um, e aí vamos entender como é que funciona essa questão de subir o cluster. Então a gente vai agora passar para a fase 2 do nosso laboratório, dessa aula, dessa demonstração, que a gente vai subir um cluster do OpenShift. Então acessem o local onde você deixou o Rosa e o OC, e a primeira coisa que a gente vai fazer é o login dentro do Rosa. Para isso, a gente vai digitar o comando /rosa login -insecure. Como a gente não tem nenhum certificado para manter a conexão segura, então a gente no Windows precisa passar esse parâmetro de insecure. Se eu não me engano, no Mac eu não precisei fazer isso quando eu fiz os meus testes lá atrás, e no Red Hat também não precisa, é só no Windows que a gente precisa passar esse parâmetro. E aqui a gente vai precisar do token. O token também está lá na página do OpenShift, e com esse token a gente vai conseguir conectar no nosso login lá do OpenShift da Red Hat. Então vamos lá voltar na página da Red Hat e pegar o nosso token. E para isso a gente vai então entrar nesse endereço aqui, ó. Então, vamos botar aqui. Legal. Então esse aqui é o nosso token. A gente vai copiar esse camaradinho aqui para a gente conseguir fazer o login aqui no Rosa. Então é isso. Então ele já conectou no nosso OpenShift com o usuário, com o nosso usuário, né, com o seu usuário. E beleza, então o Rosa está conectado. A gente pode executar alguns comandos do Rosa para ver se ele está ok. O primeiro comando que a gente pode executar é o Rosa verify permissions, que ele vai entender se todas as permissões que ele precisa do usuário que a gente criou está ok. Então a gente vai ver, ó, aqui, beleza. O usuário que a gente criou, com as permissões que a gente conversou lá no início desse vídeo, tá bacana. A segunda coisa que a gente tem que verificar é se as cotas estão ok também. Então, as permissões do usuário estão bacanas, está bacana. Vamos verificar se a cota que a Amazon aumentou para você quando você fez o pedido está ok. Então, a gente vai digitar Rosa verify cota. Aí, na região que você quer subir o seu cluster, na região que você configurou o seu CLI e na região que você pediu para a Amazon aumentar a sua cota. No meu caso, é o S East 2. Então ele vai validar se a cota está do jeito que ele precisa, com o pré-requisito que ele precisa, é aquele valor de 100 das vCPUs. Então vamos ver se ele vai. Beleza, ele já validou e está dizendo que a nossa cota está ok. Sem isso, pessoal, a gente não consegue seguir. É um pré-requisito mesmo. Sem isso, a gente não consegue seguir. Estamos prontos. Vamos, então, iniciar o Rosa. Ele vai fazer uma série de verificações para depois a gente conseguir subir o nosso cluster. Para isso, a gente vai digitar o comando rosa init. Aí ele vai fazer uma série de verificações, vai verificar de novo as credenciais, as cotas, as policies. E aí ele vai dizer se a gente está apto ou não para a gente subir o nosso primeiro cluster do OpenShift aqui no nosso ambiente. Então veja ó, que a gente passou em todos os pré-requisitos para iniciar o Rosa. Então ele validou o meu login, ele validou as credenciais na AWS, as policies, ele validou a nossa cota, ele validou se a gente está instalado, se o OpenShift Client está instalado. Então, tudo que a gente fez nos nossos pré-requisitos, ele validou e falou, olha, estamos aptos, podemos subir aqui o nosso primeiro cluster. Se algum desses passos falhar, ele vai te alertar que falhou, então você precisa aí correr atrás e entender por que falhou,
corrigir isso para depois sim subir o cluster. Legal? Então vamos agora, de fato, subir o nosso cluster. E para subir o nosso cluster, a gente vai digitar o comando rosa, create cluster, menos cluster, menos name, dá o nome do cluster que a gente quer. No nosso caso aqui, eu vou dar OpenShift Demo, de demonstration. E aí ele vai fazer uma série de coisas, uma série de instalações e vai subir as instâncias do cluster lá na AWS. Então vamos entender como é que ele faz isso. Então, ó, depois de uns minutinhos, ele começou as instalações, falou, ah, estou indo na AWS criar as coisas. Esse aqui vai ser a sua página de login, esse aqui, e depois ele vai mostrar aqui a página do console de administração. Mas ele ainda está instalando, ele ainda está fazendo as coisas acontecer lá dentro da Amazon. Para você acompanhar até o fim da instalação e aí sim seguir com o laboratório, a gente precisa digitar esse comando aqui, que a gente vai ficar olhando os logs do Rosa. Então a gente pega esse comando, instala no seu OpenShift menos watch. Pegamos esse comando, ele mostra aqui, né? Ele está aqui, ele mostra aqui, só copiar e colar no seu terminal. E aí ele está falando, olha, estamos iniciando, a gente está, as máquinas ainda estão no estado pending, waiting, então de tempo em tempo ele vai demonstrar algumas informações aqui para vocês, vai demorar uns 20, 30 minutos para ele subir tudo, todos o que ele precisa, todos os clusters, ele vai criar lá o security group que ele precisa, ele vai sair fazendo uma série de coisas na AWS, e no final ele vai mostrar para você se foi com sucesso ou não. E vai demonstrar algumas informações também de como você acessar. Legal? Então vamos aguardar. Aqui não tem muito o que fazer. Vamos aguardar de 20 a 30 minutos. Ele demora. Para aí sim a gente conseguir acessar o nosso cluster e começar a ver como é que o OpenShift funciona. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Então, pessoal, voltei. Só para mostrar uma coisa legal para vocês, ó. Ainda não acabou, ele está ainda construindo os clusters, as máquinas e tudo mais. Como eu disse para vocês, demora um tempo. Mas conforme o passo vai passando aqui, a gente já consegue ver que está refletindo aqui na Amazon. Ó. Ele já criou 3 masters, que são a mesma estrutura do Kubernetes, então tem os masters e os workers. Aliás, a gente sabe que o OpenShift, o core dele é o Kubernetes. Então ele já criou os masters, deve estar criando aqui os workers, e daqui a pouquinho ele deve estar pronto. Ó. Ele sobe um init para ser o master, para iniciar tudo a questão da instalação. Tem o Bootstrap aqui funcionando, que está fazendo com que isso tudo funcione. E agora ele deve daqui a pouquinho já aparecer para a gente aqui os nossos workers. Então, conforme a instalação vai passando aqui, você consegue ir lá na Amazon e ver isso tudo refletindo. E, de novo, vamos aguardar e já já a gente volta. E olha aí, pessoal, depois de 24 minutos, terminou aqui tudo que ele precisava fazer para subir o nosso cluster. Ele já falou aqui que o nosso cluster está pronto, já está lá aguardando a gente para entender como é que esse negócio funciona. Antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui na Amazon para ver o que ele fez. Ó. Então ele criou as instâncias, a gente pode ver que tem 3 instâncias master, a 0, a 1 e a 2, e 2 instâncias workers, que estão trabalhando aqui, dentro do nosso cluster. O que mais que ele fez? Se a gente for ver, ele criou toda a parte também de Security Group. Então tá aqui, ó. Cadê o OpenShift? Ele também, e pode ver, ó, ele usa o Terraform, por trás do esquema todo que ele fez de criação. Ele também criou os Load Balancers. Então tem aqui os Load Balancers do OpenShift. Então ele fez uma série de coisas aqui na Amazon de forma automática no seu script de subida do cluster. Vamos voltar aqui, vamos ver se a gente dá um comando rosa, list clusters, ele vai listar o cluster que a gente acabou de subir. Então tá aqui, ó, o OpenShift Demo,
com esse ID e está no estado ready. Aí a gente pode dar um describe nesse cluster para a gente ter mais informações dele. Então vamos dar um rosa, describe, como é que é mesmo? Cluster, menos cluster, e aí a gente, passa o nome do cluster, que é OpenShift Demo. E aqui a gente tem uma série de informações desse cluster. A gente tem a página de detalhe do cluster e a gente tem a console de gerenciamento do cluster. Primeiro, vamos dar uma olhada nesse cara aqui, nessa página de detail do nosso cluster. Então, ele abriu a página de gerenciamento do cluster. Ele vai listar aqui os clusters e vai dar algumas opções aqui sobre o nosso cluster, né? Ele já traz algumas informações, onde vê CPU, de memória, do cluster, tá? Não são dos nodes, é do cluster como um todo. E aí, a gente tem uma série de outras informações, de controle de acesso, de rede. Já a gente vai acessar esses caras aqui. E se a gente der um overview, ele vai mostrar pra gente aqui algumas outras informações do nosso cluster, que é esse camaradinho aqui, o OpenShift Demo. E é isso. Então aqui a gente consegue, se caso você tenha mais clusters, você pode vir aqui e registrar um cluster de, sei lá, de algum outro lugar. Você pode criar mais clusters aqui. Então aqui é a sua página de gestão do clusters do OpenShift. Voltando aqui, agora a gente vai dar uma olhadinha no console de gerenciamento do cluster. Então a gente viu a página de informações dos clusters, agora a gente vai entrar aqui na console de gerenciamento desse cluster que a gente acabou de criar. Para isso, a gente precisa criar um usuário. Então o comando continua sendo rosa, create admin, admin-c, aí o nome do usuário que eu vou botar OpenShift Demo também. Então deixa ele criar o usuário e com esse usuário a gente vai acessar a nossa página do console desse cluster. Então, beleza. Aí, a partir de agora, a gente vai deixar o comando rosa para lá e vamos começar a usar o comando OC, que é o comando do cliente do OpenShift, que é muito parecido, tem todas as características do kubectl. A gente vai depois dar uma comparada aqui nas coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai rodar esse comando aqui, ele vai logar vai logar no OpenShift. Beleza, ele logou, está aqui com o seu password, com o seu cluster admin que a gente acabou de criar. Agora sim, a gente vai então acessar a nossa página de console de gerenciamento desse cluster. Então, se eu der um describe cluster OpenShift demo, ele vai mostrar de novo aqui a nossa URL. É esse cara aqui de baixo, ó. Então a gente vai copiar esse cara e vai botar aqui para a gente acessar. Aí ele vai abrir essa tela, você vai clicar aqui nessa opção e vai pedir para você botar o seu login, que é cluster admin, e sua senha, que está aqui, né? A sua senha, a gente acabou de logar, o password é esse camarada aqui. Então, vamos botar esse camarada aqui também. Pronto, você já está no console de gerenciamento do cluster que a gente acabou de subir. Então, lembrando, né? Então, eu tenho o console de gerenciamento dos clusters, então a gente pode, inclusive, botar mais clusters aqui, e o específico desse cluster que a gente subiu na AWS. E aqui tem uma série de informações. Então, a gente tem os projetos, que é a mesma coisa que o namespace no Kubernetes, então, os projetos, tudo que ele já criou, então a gente pode ver que ele já criou uma série de coisas aqui para funcionar. Tem os operators, lembra que a gente falou lá na sessão de teoria, que tem uma série de coisas já prontas aqui de operators, que com um clique a gente já consegue subir o pod
dessas soluções. Então, por exemplo, o Ansible tem aqui, Elasticsearch, VMware, tem um monte de coisas prontas que a comunidade é, preparou, que é certificado pela Red Hat, que está aqui disponível para caso você queira completar ainda mais o que você tem de aplicações aí no seu clusters. A gente tem os workloads, então a gente consegue ver quais são os pods. Tem uma série de pods aqui, né? São os pods, a gente não subiu nenhum pod nosso, então são todos os pods de operação aí do OpenShift, tem monitoração, tem Grafana, tem Prometheus, já já a gente vai ver esses caras todos aqui, mas ele já subiu tudo que ele precisa aqui no cluster para funcionar, como a parte do sistema, né, o default deles. Tem a parte de deployments, que também aqui só está mostrando os deployments que ele fez para funcionar o cluster, né? A gente não fez nenhum deployment ainda. Tem secrets, config maps, tem os jobs, replica set, tem a parte de network, dos serviços, das rotas, todas as rotas que ele criou de network. Então, por exemplo, a Grafana. Tem a Grafana aqui. E já já a gente vai... Vou deixar ele aberto aqui. Já já a gente acessa esse cara para vocês verem que ele já tem o Grafana, inclusive. Prometheus, tem a parte de ingress, as políticas. De storage ele mostra aqui todos os volumes persistentes, de snapshots e tudo mais. Os builds, né? Se tivesse algum build, eu acho que não tem nenhum build, eu acho que não sobe nenhum build, mas se tivesse algum build ele já trazeria aqui. E a parte que é bem legal de observabilidade, que ele já tem umas coisas prontas aqui quando ele sobe o cluster. Então, por exemplo, já tem os dashboards aqui prontos, já funcionando, e ele pega isso da onde? Do nosso querido Prometheus, do nosso querido Grafana. Então, ele traz aqui também na console dele uma série de informações de monitoração, os alertas, tudo o que aconteceu com esse cluster até agora. A parte de compute, que ele vai trazer para a gente quais são os nodos que ele subiu, que está inclusive lá na Amazon. Então a gente tem os workers e a gente tem os masters, que, né, quem já conhece Kubernetes entende que os masters são os caras que vão orquestrar tudo e as aplicações vão estar de fato dentro dos workers. Tem as máquinas, que ele subiu na AWS, então todas as máquinas que ele sobe. Por default, ele sobe 7 máquinas. São esses caras que, na verdade, ele sobe mais, mas ele vai destruindo algumas máquinas conforme a instalação vai prosseguindo e no final acaba com essas 7 máquinas. E algumas outras informações aqui de administração e de gerenciamento de usuário. Então já tem aqui as informações centralizadas num único console de gerenciamento sobre o seu cluster Kubernetes, com seus pods e tudo mais. A parte de monitoração, operators que você pode instalar outros pods, outras soluções aqui dentro do seu ambiente. Bem legal, não é não? Vamos dar uma olhadinha agora na linha de comando do OC. Então, se, por exemplo, a gente digitar OC get nodes, ele vai trazer o nodes desse cluster, que, se a gente for ver, eu não instalei kubectl aqui, mas se a gente digitasse kubectl get nodes, ele não vai reconhecer, porque eu não instalei. Mas se tivesse, ele também ia trazer as mesmíssimas informações aqui do OC. Então, OC get pods, ele vai trazer também todos os pods e por aí vai. Então, as informações que nós temos aqui no kubectl, ele traz aqui no OC. Então, a gente usa bastante essa linha de comando para administração e tudo mais no dia a dia de funcionamento desse cluster. Então, uma pausinha, tome uma água. Então, o que a gente já fez? Então, a gente começou lá no início do vídeo, entendendo a teoria, o que é o OpenShift, que ele funciona em cima do Kubernetes e daí abstrair toda essa questão de complexidade de gerenciamento de ambientes de pods em nuvem. A gente fez os pré-requisitos de instalação de um cluster OpenShift. Depois disso, a gente subiu o cluster OpenShift lá na Amazon. A gente entendeu tudo que ele criou aqui na Amazon de instâncias, de security group, de load balance. A gente acessou as consoles de gerenciamento, tanto do cluster quanto do OpenShift na Amazon. E aí,
agora a gente vai entrar na nossa terceira fase, que é fazer um deployment de alguma coisa só para ver como é que ele cria aqui os pods, enfim, como é que ele faz as coisas acontecer. Beleza? Então eu vou criar um projeto aqui chamado apptest. Para a gente fazer um deploy super simplinho aqui de uma aplicação. Então ele está aqui, já criamos o projeto, que na verdade é a mesma coisa que o namespace no Kubernetes, e agora a gente vai então deployar uma aplicação que está aqui no Git. Então está público, você consegue também fazer esse mesmo teste aí no seu computador. Ele tem uma página de PHP, um index.php, que só vai fazer um Hello World na tela. Então, vamos voltar lá para o nosso projeto. Eu vou clicar aqui e vou mudar de administrador para Developer. E aí, aqui eu vou adicionar um build. Adicionar um projeto para a gente dentro do apptest. Então, veja, ó, eu estou dentro do apptest e vou adicionar e vou importar do meu Git a minha aplicação. Então, eu vim aqui, cliquei ali, e aí eu vou botar aqui qual é o meu endereço. Eu vou pegar aqui, então, github.com/mclsilva/OpenShift. Vou botar aqui na URL, ele vai estar validando, né? Então ele vai conectar lá, vai validar e vai entender certinho qual é a aplicação. Então ele já detecta automaticamente que é um PHP, ele bota aqui um nome, OpenShift App, eu vou mudar para App Demo. Aqui também eu vou botar App Demo. Então ele vai criar um deployment, e aí ele vai também já criar uma rota para ficar público essa página aqui para a gente. E aí a gente consegue criar algumas opções aqui de health check, de configuração, de deployment, de scale. A gente não vai fazer isso, a gente vai deixar o default, vai subir só um pod da nossa aplicação, a gente vai ver já como é que isso funciona. Mas é bem simples, então você bota o seu Git aqui, ele já vai detectar que é um PHP, você bota o nome e dá um create. Com isso, ele vai começar a fazer o deploy lá no apptest da nossa aplicação. Então, se a gente for ver aqui, ó, dá um OC get pods -n app test. Vamos ver o que ele vai trazer, mas teoricamente ele tem que trazer o pod. Então já está fazendo aqui, pegando a imagem, enfim, ele vai fazer tudo o que ele precisa aqui com o nosso pod. Assim que esse pod da nossa aplicação estiver rodando, a gente já consegue acessar ela. Então vamos dar uns minutinhos, ele é rapidinho, não demora muito, aplicação bem levezinha, né? Então daqui a pouco ele vai estar apto para a gente fazer um teste. Então ele está fazendo back-office, então vamos aguardar mais uns minutinhos. Assim que estiver running, a gente volta aqui e mostra como é que ficou. Então, ó, ele já está aqui running, nossa aplicação já está em execução. A gente pode voltar aqui, ele mostra, ó, ele está pegando lá do GitHub, dá para a gente abrir o URL por aqui, o build está completo. Então aqui no Topology, ele já mostra tudo que ele fez aqui da nossa aplicação. Estou clicando aqui, ó, no nosso OpenURL, ele vai abrir a página aqui com o nosso Hello World. Simples assim, galera, para a gente fazer um deploy de uma aplicação aqui. Então a gente criou um namespace, que aqui é um projeto, e dentro desse projeto a gente deployou essa nossa aplicação, que acabou gerando aqui o nosso pod, né? Então a gente só deixou um pod, ele subiu o default, aí a gente consegue vir aqui no... a gente consegue voltar aqui no administrador e ver como é que ele criou isso tudo. Então, vamos vir aqui no Deployments. Eu quero ver o apptest. Então tá aqui, então já criou o deploy dessa nossa aplicaçãozinha. E aqui traz algumas informações. Inclusive, eu posso vir aqui e não quero um pod, eu quero, sei lá, 3 pods para minha aplicação.
Então, vou escalar a minha aplicação, estou escalando manualmente, eu posso, na hora de fazer o deploy da minha aplicação, configurar os resources e o autoscale, não tem problema nenhum, a gente pode fazer isso. A gente voltar aqui, ó, ele vai estar subindo os nossos outros pods, já subiu. Então a gente tem o nosso pod original, que é esse cara aqui, que está um pouco mais de tempo de vida, e temos os nossos outros dois pods aqui que a gente pediu para criar. E, enquanto isso, a nossa aplicação continua funcionando aqui. Caso eu queira, putz, eu não quero mais 3, eu quero diminuir isso para 2, enfim, fazer um decrease dos meus pods, eu posso vir aqui e diminuir para um pod só. Então ele vai provavelmente já ter terminado os meus pods aqui. Já terminou, só tenho o meu pod original com mais tempo de vida aqui. Super fácil também, sem segredo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um pipeline para a gente fazer o build das nossas coisas aqui. Então, segurem aí, que é a penúltima coisa que a gente vai fazer aqui na nossa aula, nossa demonstração. A última coisa vai ser destruir isso tudo para não ficar cobrando aí as tarefas e tudo mais na sua conta da AWS. Então, bora lá criar o nosso primeiro pipeline. Então, para criar o nosso primeiro pipeline, a gente vai instalar um operator. O operator do Tekton, nosso querido Tekton, que vai fazer a gestão do nosso pipeline. Para isso, eu cliquei aqui em Operator Hub, venho aqui, digito Pipeline, ele já vai trazer aqui, cadê aqui, ó. É esse cara que a gente quer instalar. Clico nesse cara aqui e vou dar um install nele. Agora é aguardar um pouquinho, beleza, não vou mexer nada aqui. Vou dar um install e ele vai instalar o nosso Tekton que vai fazer a gestão do nosso pipeline aqui dentro do OpenShift. Então vamos aguardar uns minutinhos para ele estar em operação. Então, depois de alguns segundinhos, ele já instalou no nosso pipeline e ele está falando, ó, você consegue ver, né, esse pipeline lá no namespace OpenShift Operators. Então, se a gente vir aqui, você get pods, "-n, OpenShift Operators, certo? Acho que tá. Ele vai trazer os pods que ele subiu. Então, no nosso caso, ele já subiu os operators do nosso pipeline. Então, se a gente voltar aqui, lá como developer, a gente já vai conseguir enxergar aqui, ó, que ele instalou para a gente o pipeline e já está demonstrando aqui na nossa console de gerenciamento. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar um novo build aqui, né, do nosso Git, porque aí a gente vai ter uma coisa nova aqui. Então, já está ali, né? Já botei aqui o endereço do nosso Git, já vou criar. Aí, olha que legal, ele vai possibilitar com que a gente faça a adição de um pipeline. Então, eu vou selecionar aqui o pipeline para a nossa aplicação. Aquele já vou chamar de... Pode ser app, a mesma coisa que a gente criou, só que agora ele vai estar adicionando tudo num pipeline. A gente dá um create e depois de algum tempinho, ó, ele já criou para a gente o nosso pipeline. A gente consegue vir aqui, ó, bacana. Ele já criou o pipeline, é um pipeline super básico, né? A gente consegue adicionar mais coisas nesse pipeline. Mas para já, o que ele está fazendo? Ele faz um fetch no repositório, cria um build e depois faz o deploy. E aí a gente consegue vir aqui e dar um start nesse pipeline sempre que a gente quiser. Então, se a gente for ver, né, nossa aplicação aqui está rodando com Hello, Olá Mundo 2. Então, vamos mudar esse cara para Hello World 3, versão 3, por exemplo, e aí iniciar um, um pipeline, vamos executar um pipeline para ver como é que ele funciona. Então, bora lá. Vou entrar aqui no meu arquivo. Vou editar para versão 3. Vou dar um commit. E é isso. Vou voltar aqui no nosso pipeline
e vou dar um Start. É a mesma coisa, OpenShift, não muda nada, né? Vou iniciar esse cara e aí a gente vai ver, olha que legal. Então ele vai indo fase por fase e aí a gente consegue ver aqui nos logs o que cada carinha está fazendo. Então ele está dando primeiro um fetch lá no repositório, a gente vai ver a evolução disso aqui nesses logs. Então lembrando, ele está aqui ainda nessa primeira fase. E depois disso ele vai fazer o build e por último o deploy da nossa aplicação, né? Do nosso pipeline. Super tranquilo. Ah, e o legal, deixa ele. Não, vou deixar ele trabalhando aqui, mas depois eu queria mostrar para vocês que a gente consegue adicionar tarefas. De repente você quer, sei lá, instalar um operator de alguma outra coisa que te ajuda um Jenkins, que te ajuda, por exemplo, nos testes, alguma coisa, um Sonar. Você consegue instalar esses operators e adicionar as tarefas desses caras lá no seu pipeline. Então aqui, olha, ele já fez a parte do fetch. Então, fetch repositório, ele já fez o que tinha que fazer. E agora ele vai começar o build. Então ele já terminou o nosso build. Ele fez a fase do fetch, fez os colunas, tudo que ele precisava, fez a geração do build, todas as fases, se não me engano são 8 steps nesse caso aqui, e fez o deploy da nossa aplicação. Bem fácil assim, dentro do nosso pipeline. E se a gente voltar agora para a nossa aplicação, já vai estar aqui com a versão 3. Muito legal, não é mesmo? É simples, né? Um pipeline bastante simples, somente com 3 passos, mas serve como exemplo aí de como fazer. Aí depois, se a gente quiser adicionar coisas aqui, a gente pode vir aqui em editar, né? Editar o seu pipeline e criar tarefas, criar outras fases, enfim, criar uma fase de stage, de repente, você consegue fazer um monte de coisas aqui. Legal? Eu acho que era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui, recapitulando tudo que a gente viu aqui, vai ficar um super vídeo grande, mas com paciência, espero que vocês tenham visto até o final para entender como é que isso tudo funciona. Então, explicamos a teoria, o que é o OpenShift, para que serve. Depois, na parte prática, a gente dividiu em 3 fases. A primeira fase foi a instalação e todas as coisas que a gente precisa fazer como pré-requisito, para na segunda fase a gente subir o cluster. A gente subiu o cluster, entendeu como é que funciona, a console, verificamos a linha de comando e por último fizemos um deploy aqui de uma aplicação, um deploy básico e o outro deploy usando um pipeline também básico aqui dentro do OpenShift. É bem legal, eu acho muito interessante essas aplicações Cloud Native que deixam a nossa vida um pouco mais fácil, não é mesmo? Então agora, para não ficar cobrando as coisas lá na Amazon para você, né? Para você não ter que pagar muita coisa diante desse teste, desse laboratório, dessa demonstração que a gente fez, vamos destruir o nosso cluster. Para isso a gente vai usar o nosso comando rosa, que é o comando que faz a gestão dos clusters. Delete, dá até uma dosinha no coração, né? Cluster, menos cluster, e aí você vai botar o nome do nosso cluster, que no nosso teste é o OpenShift demo, menos watch, para você ver o que vai acontecer nessa remoção do cluster. Então aqui ele vai lá na AWS, vai remover todos os recursos que ele criou e vai deixar o ambiente limpo de novo. Vou dar um Enter. Aí ele vai pedir, tem certeza? Sim, tenho certeza. E aí, a partir daqui, ele vai começar a remover tudo aquilo que ele criou na Amazon, remover seu cluster, remover as coisas todas lá da nuvem, tá bom? Então eu vou esperar, vou aguardar aqui ele fazer isso, demora alguns minutos também, como na criação, só para a gente ver lá na Amazon como é que ficou, se ele limpou tudo mesmo ou não, e aí a gente encerra o vídeo. Então ele já removeu tudo, finalizou a remoção lá do nosso OpenShift Demo, Complete Installation. Então vamos voltar aqui nas nossas instâncias EC2 para ver o que aconteceu com elas.
já encerrou todas elas, todas as nossas instâncias, já fez a limpa geral aqui na AWS. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo ajude a vocês a entender um pouco mais do OpenShift, a fazer essa prática que eu acho que é bem legal, como fazer o deploy na nuvem, né, que é mais legal ainda, de um cluster de Kubernetes, de um cluster de OpenShift, como é que isso funciona, e depois fazer um deploy de uma aplicaçãozinha básica para ver a criação dos pods e por aí. Eu acho que é uma coisa, essas aplicações Cloud Native é muito legal da gente entender e tem bastante oportunidades no mercado e tudo mais para quem quer aprender, quem trabalha com isso e quer se especializar nesse tipo de coisa. Legal? Então é isso. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.